Olá, meus corações, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a palavra do seu coração de hoje é Efésios 6, do 10 até o 20. E no final desse vídeo eu vou explicar para vocês o que Paulo quis dizer em Efésios. Vamos ler o título. Esse título ele é muito forte. Fala assim: a armadura espiritual dos cristãos. O que é uma armadura, gente? É uma proteção. Sabe esses coletes à prova de bala que os guardas usam? Então, eles usam justamente para se proteger, sabe, da bala. O capacete que a gente usa também é uma proteção, sabe? Agora eu pergunto, e o que a palavra está falando? Qual é a armadura do cristão? É a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a palavra está falando que a gente deve se fortalecer do Senhor na força que Jesus tem, sabe? Às vezes a gente acredita ou confia em alguém, né? Coloca toda a nossa confiança no homem e depois aquela pessoa nos decepciona. E aí como que fica? Se a gente colocar a nossa força em Jesus, acreditar que Ele é forte, a gente não vai se decepcionar, sabe? Eu posso prometer alguma coisa para você, aí daqui a um tempo eu posso esquecer, sabe? Ou então aquilo que eu te prometi, talvez eu não possa cumprir mais. E Jesus não. Então por isso que a palavra está falando que a gente deve se fortalecer no Senhor, na força que Ele tem, sabe? Porque tudo que a gente precisa, a gente está nele, tudo é dele. A saúde está nele, a nossa fortaleza está nele, a nossa esperança, nosso trabalho, nosso deitar, o caminhar, o levantar, tudo está nele. Então a gente precisa confiar no Senhor e não no homem. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o que é uma armadura de Deus, gente? A palavra é uma armadura, o jejum é uma armadura, a oração é uma armadura, a fé, a fidelidade, principalmente, todas essas coisas é uma armadura contra o seu inimigo, sabe? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, por isso que a palavra está falando que é para a gente ficar firme, revestida com a armadura de Deus, que é a palavra. Para quando o diabo armar uma cilada contra a minha vida e contra a sua vida, ele cair por terra, sabe? Porque o diabo, gente, ele fica o tempo todo nos observando. A gente não vê ele, mas ele tá vendo a gente. E ele fica ali matutando, tramando, sabe? Armando cilada para você cair. Igual, às vezes a gente tá dormindo e ele tá ali tramando, sabe? É igual uma ratoeira para pegar um rato. Às vezes a gente coloca a ratoeira, né, pra gente pegar o rato. E aí o rato, né, vai passando naquele lugar como ele sempre passou. Aí de repente ele tá preso, sem saber o porquê. A mesma coisa é o inimigo, sabe? Então por isso que a gente tem que estar revestido com a armadura de Deus, que é a palavra. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então eles existem há século, contra as hostes espirituais da maldade. Você viu que eles estão em toda parte, o tempo todo, gente, nos observando e tramando ali o mal, armando cilada pra gente cair nos lugares celestiais. É o que eu falei, ele tá por toda parte, sabe? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que é o que eu falei, a palavra, para que possais resistir no dia mau, para quando vir aquela situação, aquela tribulação, a gente conseguir sobressair, porque a gente vai estar revestido do poder de Deus. Isso quer dizer que nada de mal vai nos acontecer, sabe? Porque a mão de Deus vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E havendo feito tudo isso, fica firme. Então a palavra nos ensina que depois que a gente fazer todas essas coisas que a Bíblia está ensinando, pra gente ficar firme, sabe? Até a volta de Jesus. Versículo 14. Estás, pois, firme, tendo
cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a palavra está falando que a gente deve andar sempre no caminho da verdade, sabe? E vestido a couraça. A couraça, gente, é uma parte da armadura, sabe? Da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, gente, esse evangelho, ele é paz, sabe? É um evangelho que não traz dor, não traz angústia. É um evangelho verdadeiro, sabe? 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é uma outra parte da armadura, sabe? É a parte que protege também, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então a palavra está falando mais uma vez que a gente tem que estar revestido do poder de Deus, porque se a gente comer esta palavra, gente, de dia e de noite, o inimigo, ele não vai ter chance sobre a minha vida, sobre a tua vida, sabe? Aquela dor que ele tentou causar em mim, causar em você, Jesus está falando que vai apagar da minha vida, da sua vida, sabe? Porque a gente vai estar revestido do poder de Deus. Olha que coisa linda. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra, gente. A palavra, ela salva, ela cura, ela liberta, sabe? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse E maiúsculo, quando você vê aí na sua Bíblia, é sempre o Espírito Santo que está falando, sabe? 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então não basta a gente só orar. Tem que orar, suplicar, vigiar, sabe? A obra tem que ser por completo. No Espírito e vigiando. Nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É o que eu falei. Orar, vigiar, buscar Deus, ler a palavra, enfim. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Então, se a gente fazer todos esses mandamentos que essa palavra está nos orientando, gente, então quando a gente abrir a nossa boca, a gente vai falar da palavra de Deus com confiança, sabe? É o que eu estou fazendo aqui, porque tudo que eu estou lendo e explicando é verdade, não sou eu que estou inventando, sabe? É verdadeira essa palavra, então você tem que acreditar nessa palavra para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. É o que eu falei. Se a gente ler e entender, a gente vai passar confiança quando a gente for falar alguma coisa da Bíblia para aquela pessoa, sabe? E aquela pessoa vai sentir que é verdadeira a palavra, porque a gente tem que estar atenta, gente, à palavra de Deus, porque vai vir os falsos profetas por aí, sabe? Então a gente precisa ler e entender e guardar essa palavra no nosso coração, sabe? Porque vai chegar o dia que Jesus vai recolher da terra essa palavra. E o que vai nos salvar é aquilo que a gente guardou no nosso coração, sabe? Pra gente não ser enganado. Agora vamos entender o que o Paulo quis dizer nessa palavra. Vocês não podem se participar de coisas que enfraquecerão sua mente e seu corpo. Entre elas estão a cocaína, o crack, o álcool, o fumo. Vocês não podem fazer essas coisas e ser guerreiros, valente na casa do Senhor. Agora eu quero saber a sua opinião aí de casa. Você acha que o Paulo estava certo ou não? Deixe aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá? Bom, meus corações, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!